E aí, galerinha do Honorcast, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está ouvindo este episódio. Eu espero que à noite, porque se vocês bem perceberam, a gente está trazendo aqui para vocês um curtas, mas um curtas diferenciado. Um curtas especial de Halloween, é isso mesmo. Eu e meu queridíssimo sócio, meu queridíssimo amigo Guilherme Careta, nós decidimos aí fazer um especial aí, um curtas diferente. E a gente tá trazendo, cada um vai trazer uma produção aí deste ano de 2022 relacionado com o tema, certo? Bom, a gente vai trazer dois filmes de terror. Um pra vocês assistirem assim em família e tal, mais tranquilo, por assim dizer. E o outro ele é um pouquinho, entre aspas, mais pesado, tá? Então, trata-se do Werewolf by Night, ou Lobisomem da Meia-Noite, da tradução, e o Hellraiser, certo? Bom, feita a introdução, antes de falar de Werewolf by Night, eu preciso fazer um breve comentário aqui, que depois ele pode ser ampliado assim, numa conversa maior com meu queridíssimo sócio, Guilherme Careta. Que, bom, Werewolf by Night a gente tá falando de um especial do Marvel Studios, certo? E em 2022, qual outro especial a gente vai ter? O dos Guardiões da Galáxia de Natal, né? E quem que é a mente criativa por trás dos Guardiões? Sr. James Gunn. Ah, gostaram do meu gancho? Pois bem, o James Gunn, como vocês bem devem ter acompanhado aí as notícias, mas para quem não sabe, ele é um diretor, ele é muito criativo, ele é muito nerd e ele, principalmente, ele é muito apaixonado pelo que ele faz, né? E depois de dois Guardiões da Galáxia, ele acabou sendo afastado do Marvel Studios depois que uma série de tweets polêmicos e antigos dele, né, dominaram a internet. Então, fora do MCU, a DC, né, não muito boba, não pensou duas vezes em trazê-lo para o bom Esquadrão Suicida, filme o qual ele também teve certa liberdade quanto a usar palavrões, uso de sangue, uso de violência, um humor mais ácido e etc, né? Eu gosto, mais ou menos, mas funciona muito bem. Pois bem, eis que a Marvel descobre que não existe Guardiões da Galáxia sem James Gunn e traz o cara de volta para dirigir o último filme do Senhor das Estrelas e companhia, né? E vai ser um longa que marca a tão esperada chegada do Adam Warlock ao MCU e também marca a despedida do diretor dessa casa de ideias, né? Do boné ali do Kevin Feige. E eu, particularmente, eu sempre me perguntei por que essa, entre aspas, despedida, ela era tão enfatizada, sabe? E eis que a resposta veio nessa semana. O James Gunn foi tão bem recebido e se sentiu tão bem na DC, depois que ele saiu da Marvel, que ele foi escolhido pelo David Zaslav, né, como o novo co-presidente executivo do DC Studios, né, ao lado ali do produtor Peter Safran, da gloriosa e rentabilíssima franquia ali, Invocação do Mal, Annabelle, A Freira, etc. Então, o Gunn, ele vai cuidar da parte mais, entre aspas, criativa, enquanto o Peter Safran, ele colocará os planos em prática, por assim dizer. Pra mim, Sérgio Neto, isso é um baita de um acerto da administração do David Zaslav, que estava procurando ali o seu próprio Kevin Feige, né? Então, eu particularmente, eu não sou muito fã do tipo de humor do James Gunn, mas é inegável que o cara, assim, ele é muito bom. Então, isso me deixa muito esperançoso mesmo, assim. Ele não é um executivo como o Kevin Feige é na Marvel, mas ele é um cara que ele sabe muito bem o que ele faz. O Todd Phillips, diretor de Coringa, por exemplo, ele também chegou a ser cotado ali como uma mente criativa para unir todo o universo da DC.
Mas pra mim, assim, o Gunn, ele cai como uma luva no que a DC precisa. Ele sabe, entre aspas, como funciona a máquina da Marvel e sabe o que precisa ser feito pra funcionar na DC. Afinal, ele jogou nos dois times, então eu acho que é um golaço da Warner, da Discovery ali, né? E eu acho que as bilheterias dos próximos filmes, assim, do estúdio, elas vão crescer, assim, absurdamente só pelo simples fato da gente pensar que o James Gunn, ele está por trás desses projetos, né? Então, eu acho que é um baita acerto, assim, mesmo. Bom, essa introdução foi um pouquinho demorada, assim, mais do que eu previ, assim. Isso vai render assunto para um Honorcast Talks. Talvez a gente até fale sobre isso no episódio que a gente vai gravar sobre o Adão Negro, porque assim, tem muito assunto. Tem a saída do Walter Hamada, tem o retorno do Henry Cavill como o Superman, tem o Homem de Aço 2 que está para ser desenvolvido, então tem muita coisa pra gente comentar. Mas eu queria dar uma breve introduzida aqui, mas agora chega de desviar do assunto, vamos falar sobre o que a gente veio falar aqui hoje. Bom, vamos lá. Werewolf by Night, ou O Lobisomem da Noite, da tradução, né, em português. Esse é o primeiro especial do Marvel Studios, que ele não se encaixa nem como um filme e nem como uma série, então é algo inédito e que pra mim funciona muito bem. Eu até fui pego de surpresa, pois assim, quando foi anunciado, eu como um bom Marvete que eu sou, né, eu nem sabia que esse projeto existia, então, e muito menos que já tava em produção, que já tinha sido filmado, que já tinha até trailer, assim, então, resumindo, eu não tinha a menor ideia do que esperar. E pra mim, particularmente, Werewolf by Night, eu vou falar em inglês assim, porque eu não gosto muito do nome inglês, Lobisomem da Noite. O Werewolf by Night, ele funciona muito bem, visto ao que ele se propõe. Então, é como se fosse vou chamar aqui de conto paralelo da Marvel, que não precisa necessariamente estar conectado a nada, assim, nem ao universo 616, né, a linha do tempo, cara, absolutamente nada. Então, e assim, eu nunca tinha ideia que isso poderia ser feito, e eu gostei muito do resultado. Não é só porque a produção ela leva o selo do Marvel Studios que ela precisa se conectar a Homem de Ferro, a Capitão América, Thor e companhia, e por aí vai, né? Então é uma produção do estúdio, mas completamente independente. Ponto final. E eu até espero, de fato, assim, que não se conecte a nada, assim, do que a gente viu até hoje. E eu espero até uma continuação, viu? O Werewolf by Night, pra mim, ao lado do último episódio de She-Hulk, é a melhor decisão da Marvel quando o assunto é fazer algo diferente. Então, vale destacar, assim, que eu disse que funciona muito bem ao que ele se propõe a fazer. Mas eu vou fazer aqui uma revelação, assim. Eu não gostei muito logo de cara, não, assim. Quando eu assisti pela primeira vez, a minha cabeça, ela automaticamente quis fazer algumas ligações com o MCU. E de fato, assim, o especial, ele até começa mostrando ali uma figura ali dos Vingadores ali, tudo e tal. Os Vingadores, a formação que a gente conheceu no filme de 2012. E eu me pego muito confuso vendo que não necessariamente o Werewolf by Night ele se conectava ao universo que eu já conhecia. Então, todo esse misticismo, essa magia e monstros, assim, ela começou a me descer meio quadrado, assim, pra mim logo no início. Eu não sabia nem do que se tratava e nem o que esperar. Então, a trama, ela começa a andar, assim, e eu pouco me afeiçoei dos personagens. E desse jogo de labirinto que eles jogam ali no começo. Então, e que nem todos ali eram caçadores, assim. Então, alguns eu descobri depois que também eram caça.
eram como, vou usar a expressão aqui, vou inverter ela, como se fosse um cordeiro em pele de lobo, assim, que estavam caçando outros cordeiros, assim. Eu gostei das cenas gore, apesar de não ter gostado inicialmente do clima de tensão que eles quiseram criar. Mas isso é mais coisa da expectativa que eu tinha criado. Por fim, assim, eu só fiquei esperando pelo final mesmo. Eu saí da primeira vez com uma sensação ruim, assim, de tempo desperdiçado, sei lá. Então, eu fui ler e escutar o que as pessoas teriam a dizer sobre Werewolf by Night. Não é que eu tava errado? Não no sentido de que as outras pessoas elas estavam certas, mas eu estive errado do que esperar desse especial. Então, quando eu coloquei uma lente mais, entre aspas, despretensiosa, um olhar mais independente, sei lá, ousado, assim, eu até agora não descobri a palavra que eu quero colocar aqui, assim, foi nesse momento que eu comecei a ver a produção com outros olhos, que me deu até vontade de assistir de novo. Então, e pô, como foi boa essa segunda assistida, sabe? Assim, eu já sabia mais ou menos o que esperar. Eu já sabia a duração, eu já sabia que não se conecta em nada com o universo 616 que a gente tá conhecido. E que tá tudo bem, assim, coisas que eu não gostei de primeira, elas me conquistaram da segunda vez, sabe? A duração, os personagens bem caricatos, o clima de produção, entre aspas, mais antiga e com menos recursos. Então, o Werewolf by Night, ele, pra mim, ele acerta em cheio, assim, em querer ser um terror, sei lá, não moderno, com zero de ligação com o MCU. Então, nessa segunda assistida, a trilha passou a funcionar muito bem, assim como a direção, que são ambas do Michael Giacchino, né? Se eu não me engano, eu posso estar cometendo um deslize enorme aqui, mas eu acho que foi a estreia, né, desse famoso compositor agora como diretor. Então, o Giacchino, ele já é amplamente conhecido por criar trilhas de diversas séries, filmes, jogos de videogame. Então, até alguns dos seus últimos trabalhos foram, pra gente ter uma ideia, assim, Thor, Amor e Trovão. Ele fez a trilha de The Batman, ele fez a trilha do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Então, de filme de quadrinho, assim, o cara entende muito, sabe? Mas não só de trilha entende o homem, assim, a direção é muito boa mesmo, assim. Principalmente na segunda metade de filme, em que ocorre a transformação ali, né? Que a gente já espera pelo título do filme. E toda a cena que se segue muito bem depois desse momento, assim. Tem os personagens da Elsa e do Jack, que também são muito bons, eu acho eles ótimos. A dinâmica, assim, por mais que teoricamente muito breve dos dois, eu acho que funciona muito. Então, assim, basicamente, o Werewolf by Night, ele não tenta ser, na verdade, e de fato ele não é nada mais que um terror, assim, maneirinho, assim, um terror pipoca, relax, suave. Ele é inofensivo, até demais, com uma trama bem simples, sabe? Que é bem fácil de entender. Então, é um terror pra assistir com filhos, com irmãos, primos, assim, bem sem receio, sabe? Mesmo que ainda tenha algumas cenas bem gore. Eu fecho o Werewolf by Night com a nota 7 e eu espero muito que venham mais produções como essas. Bom, falei muito, agora eu vou passar a bola pro meu queridíssimo sócio, que vai colocar um pouquinho mais de terror nesse jogo todo, se é que vocês me entendem, certo? Sérgio Neto desligando aqui, vai contigo, caretinha, valeu! Fala pessoalzinho do OnYourCast, como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiramente agradecer ao Sérgio aí por me passar a palavra, ele que vem falando aí de Werewolf by Night da Marvel, mas agora eu vou trazer um outro filme de terror pra vocês, um terror aproveitando esse clima todo de Halloween, todo mundo aí
fantasiado, participando de festas temáticas e tudo mais. E trazer um lançamento também de 2022 para falar um pouquinho para vocês. O lançamento que eu vou trazer hoje é o remake, ou reboot, como vocês preferirem, de Hellraiser. Uma franquia assim famosíssima do mundo do terror, com um ícone talvez da cultura pop, né? Que é o Pinhead, o vilão mais famoso aí da saga. E a saga, assim, tomou um certo rumo depois daquele primeiro filme de 1987, um rumo muito ruim, digamos, porque teve diversas continuações, essas continuações todas assim, pífias, horríveis, e aí surge essa ideia desse reboot, esse remake aí da história, com novos personagens, mantendo a mesma ideia, mas colocando aí novos atores e atrizes para atuar nessa nova história também. O filme antigo, ele é dirigido pelo Clive Barker, né, que é o criador também da história. Ele escreveu o livro que Hellraiser se inspira, né? E também o ator que fez o Pinhead antigamente, que é o famosíssimo, assim, é o Doug Bradley, que não participa dessa edição do filme. Quem faz o Pinhead nessa edição é a Jamie Clayton. E assim, começando pelo personagem principal acho que do filme, que todos esperam. É a mesma coisa quando você vai ver um filme do Jason, um Sexta-feira 13, ou A Hora do Pesadelo com Freddy Krueger. O que você mais espera é a caracterização do vilão. E em termos de caracterização, assim, é um show. Isso não tem o que dizer sobre o remake, o reboot, que está presente na Hulu. É um serviço de streaming que não tem aqui no Brasil, então se você quiser assistir, vocês já sabem, né? Estão me entendendo como é que é, né? Mas assim, caracterização da Jamie Clayton tá sensacional. Eles adotaram mesmo a figura do Pinhead, ou seja, aquele rosto cheio de agulhinhas, eu esqueci o nome, mas daquelas coisinhas assim pra marcar, enfim, vocês sabem do que eu tô falando. E adotaram com isso porque, pra quem não sabe, o Pinhead não é o nome do personagem. Ele foi um nome popular adotado, e por causa que ele tinha diversas agulhas no rosto, mas não ficava muito evidente se eram agulhas ou se eram apenas espetos. E dessa vez agora tomou forma mesmo, realmente faz jus ao nome Pinhead. E a caracterização tá ótima, assim como a atuação da Jamie Clayton. E quanto ao filme, eu acho que ele é um reboot muito sólido. Ele é um reboot, assim, que conta uma história que tem relação não direta, mas que ela utiliza o mesmo princípio, ou seja, o cubo e a invocação dos monstros, dos demônios, que são chamados de cenobitas, a partir de sacrifícios, só que eles criam ao mesmo tempo uma história original. Eles alteram um pouquinho a questão do sadomasoquismo que existia no filme de 1987. Então, por exemplo, a dor relacionada ao sexo, os cenobitas vestidos de roupas de couro. Eles modificam um pouco para uma relação de poder. E nesse, por exemplo, os cenobitas não estão mais usando as roupas de couro, eles são mais, digamos assim, humanoides, por mais que extremamente desfigurados, mas eles são mais humanoides, eles têm uma forma mais humanoide, eles se comunicam, coisa que no de 87 só o Pinhead mesmo se comunicava. Então eles adotaram figuras um pouco mais assim, presentes no mundo real. Não que eles sejam assim seres humanos, longe disso, mas um pouco mais humanoides do que os do filme de 1987, o que também não é um problema. E a história, ela é original, tratando muito da questão de poder e também da fragilidade, talvez, do ser humano. Quando o ser humano está no momento mais frágil, o que ele consegue aceitar, ou a busca
de outros seres humanos pelo poder, independente do que ele vá atrás, digamos assim, para ter esse poder. É a questão meio que os fins justificam os meios. E é um reboot sólido, mas ele é um reboot muito longo, na minha visão. Tudo bem, é um filme para talvez dar pontapé aí para uma nova fase do Hellraiser, só que o começo do filme ele é muito arrastado, ele apresenta demais os personagens envolvidos no filme e talvez não precisaria tanto. E ao mesmo tempo que ele explora demais os personagens humanos, ele deixa bastante de explorar os cenobitas, ficando extremamente vago o que cada cenobita é. E tudo bem, isso talvez não deveria ser apresentado, como muitas vezes não foi no filme de 87. Mas seria muito interessante ter uma profundidade mais sobre esses cenobitas, se eles eram figuras do passado que foram torturadas e ficaram desse jeito, quem eram essas figuras, e eles até criam uma novidade lá relacionando com cada sacrifício realizado com matemática. Então tem o amor, tem o poder, que é chamado de Leviatã. Então acho que daria para ter explorado um pouquinho mais e criado essa camada de terror um pouco mais cedo, explorando os cenobitas, porque o filme demora um pouco para engrenar, e se tratando de um filme de terror com o nome Hellraiser, visto que o filme de 87 ele é extremamente gráfico, ele explora momentos assim de terror, de angústia, de ansiedade, de repulsa, de uma maneira bem forte. Ele é um filme assim, até a filmagem um pouco mais crua, digamos. E esse outro, claro, com o avanço tecnológico, 2022, é uma nova fase. O filme acaba sendo mais limpo. Não existe aquele trabalho mais sujo de filmagem, aquela repulsa só ao olhar para o filme, aquela sensação de desconforto. Ele traz a sensação de desconforto a partir da história, dos sofrimentos, só que acaba sendo muito mais, entre aspas, pé no chão. E isso para mim foi algo que não chegou a me desagradar, mas não me agradou 100%, porque no final das contas é inevitável que a gente acabe fazendo essa relação com o filme original. Então, em questão de desconforto, eu acho que o original ainda consegue gerar mais desconforto quando o assunto é terror. Só que, de uma maneira inversa com a maioria dos filmes de terror, Hellraiser tem um detalhe muito curioso. Quando a gente vai assistir um filme de terror, e eu, assim, que sou extremamente fã do gênero, já assisti muitos filmes, então é uma experiência quase que rotineira isso, existe um declínio junto com o filme, sendo que o final acaba sendo a pior parte do filme de terror. É muito difícil um filme de terror terminar com um final digno, um final que se encaixa, ou um final que a gente não saia do filme falando: nossa, o filme estava tão bom até chegar ao final. E Hellraiser é exatamente o contrário. Ele cresce conforme o tempo. Ele vai subindo a ladeira e ele tem o seu ápice no final, trazendo diversas analogias com recompensas, analogias com tristeza, e abre uma parte para continuação até, e torna muito mais interessante. Então eu tenho certeza que você no filme vai acabar se pegando assistindo até mais ou menos 1 hora de filme de um jeito, e a sua atenção vai ser prendida depois dessa 1 hora de filme de uma maneira um pouco mais incisiva, porque ele cresce, ele realmente se aprofunda muito mais, coincidentemente no momento em que aparecem mais os cenobitas, novos cenobitas, caracterizações diferentes. Então eu acho que ele tem um acerto que é muito raro, que é esse acerto de crescer, esse acerto de subir ao invés de ter esse declínio. Então, no final das contas, Hellraiser foi uma experiência satisfatória. Eu senti um pouco de falta realmente da parte mais das roupas de couro, da diferenciação entre os cenobitas. Eu achei que os cenobitas aqui, eles eram, por mais que cada um tinha uma característica, no final das contas eles eram muito parecidos. Formato de corpo,
maneira de se agir. Eles agiam de uma maneira muito parecida, talvez por essa humanização. E não chegou a me desagradar, mas eu achei que o que era mais interessante é que cada um era de um jeito, de uma estrutura corporal, de uma situação que você olhasse e falasse, opa, esse é aquele, esse é aquele. E nesse eu acho que não ficou essa marca registrada de cada um. Eu acho que eles estão muito... A maquiagem sensacional, atuações também são muito boas, principalmente da Jamie Clayton, que faz o Pinhead, muito boas também. A atriz principal, a Odessa Zion, que faz a Riley, também manda muito bem, atuação assim, muito boa. Só que o filme ele não passa tanto aquela angústia, aquele medo, aquele terror com os cenobitas, por exemplo. Porque, como eu disse, talvez faltaram características mais marcantes de cada cenobita. E isso eu acho que pode ser melhorado caso surja uma continuação desse reboot do Hellraiser, que será muito bem-vindo, porque normalmente reboots, remakes e coisas do gênero, eles acabam escorregando. Eles acabam sendo, assim, extremamente inferiores ao material original. E nesse caso não foi o que aconteceu. Eu achei Hellraiser de 2022 melhor do que o de 1987? Não. Mas a distância também não é muito grande, como é de costume. Então Hellraiser de 2022 entra na prateleira dos ótimos remakes já executados, reboots no caso. E acaba também entrando nos 3 melhores filmes. Eu acho que o segundo melhor filme da saga Hellraiser, porque infelizmente as continuações são horripilantes, mas no pior sentido da palavra. Então, saldo positivo, minha nota fica em 6,5. Achei que o filme cresceu muito bem, trazendo um nome de uma saga muito famosa. Você fazer um filme 6,5, 7 é uma boa coisa sim, porque as pessoas ficam muito apegadas à nostalgia e acabam tendo dificuldade de elogiar o novo, ainda mais com uma mudança de personagem tão característico. E diferente do que aconteceu com o remake de da Hora do Pesadelo e a mudança do ator do Freddy Krueger, que não foi boa na minha visão, aqui a Jamie Clayton mandou muito bem como Pinhead, então palmas para ela. Palmas também pro diretor David Bruckner, que fez um ótimo trabalho, uma ótima direção, efeitos especiais também foram muito bem, a produção, a maquiagem, a questão tanto do CGI quanto a maquiagem gráfica mesmo, elas ficaram muito boas, a maquiagem orgânica. Então, eu acho que para quem não é fã da saga, pode ir, que é um bom filme de terror. Para quem já é fã da saga, quiser experimentar alguma coisa diferente, eu acho que também não vai se decepcionar, porque Hellraiser de 2022 é sim um exemplo de um reboot muito bom. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado do Werewolf by Night que o Sérgio trouxe pra gente. Espero que tenham gostado aqui do Hellraiser de 2022. Novas sugestões, comentários. Você já assistiu, não assistiu, ainda vai assistir? O que você acha? Sempre muito bem-vindos. Muito obrigado a todo mundo que escutou e, é claro, um ótimo Halloween.